No episódio anterior, o Kim conseguiu a espada muito boa. Agora está começando o teste do primeiro andar, no Coliseu. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Shuri fica surpresa, dizendo que não ficou impressionada dele ter cortado alguns orcs, já que o Hagan conseguiu fazer o mesmo, mas acha que esse momento é histórico. Ele é até mais rápido que o Kong, que era conhecido como um grande sábio, e ele já está lutando sem parar por qualquer segundo. E para poder preservar sua vitalidade mana, ele nem está usando suas habilidades direito. Não está dando mínimo para os rounds. O lugar que ele deve almejar está muito mais à frente. Ele deve estar pensando em superar o recorde dos altos ranks. O Prota continua aceitando os próximos desafios e começa a usar seus olhos de cinza junto com seu fogo colossal. Mas o desafiante dessa vez bloqueou seu ataque. Fala que não vai perder muito tempo então. Começa a usar seu braço da punheta e acaba destruindo todos os itens do figurantes, que já fica de joelho, dizendo que essa foi a segunda vez que perdeu. Aquele loirinho que veio aqui continuou se indo em frente, mesmo depois de ser furado, mas ele é muito mais forte que isso. Prota pensativo fala que com isso alcançou o recorde do Kong, finalmente está no round 20, o que ninguém conseguiu concluir. Fica irritado, dizendo que nem mesmo vai poder descansar, porque senão vai ser eliminado. O tempo continua diminuindo. Prota fala que não tem jeito, chama o último oponente. Uma mensagem aparece dizendo que o round final vai começar. Prota começa a sentir uma intenção assassina poderosa que está dando os calafrios. Começa a se preparar dizendo que aquela coisa vai aparecer. O boss do round final aparece. Prota já fica cagado de medo. O bicho já começa a vir na sua direção. Mesmo com seu braço da punheta, ele ainda é empurrado para trás. O Kong dizendo que no andar 20 foi acertado pelo rabo daquela fera, por isso acabou apagando, fazendo ele ser eliminado. Se ele não tivesse uma alta vitalidade, teria sido uma morte instantânea. De uma coisa eu tenho certeza, era aquela coisa, uma cobra com 8 cabeças, grande o bastante para cobrir 8 montanhas, um ser que estava quase no nível de um dragão, um fragmento de um deus externo. Prota nervoso fala que os administradores são loucos, fazem o que querem mesmo. O monstro na sua frente é Yamata no Orochi. Prota fica se perguntando que porra de dificuldade infernal é essa. Orochi só com um sorrisão na cara, já tenta dar uma mordida para saber o sabor do Kim. Prota começa a correr nervoso, dizendo que foi como disseram, ela só tem uma cabeça e parece ser a menor de todas, mas com seu corpo atual, um erro é o bastante para ele cair morto. Tenta pegar uma distância, mas o Orochi continua seguindo ele. Começa a tentar dar uns golpes usando seu corpo. Quando vai amassar o Kim, acaba errando. Prota já aparece atrás dele, dizendo que o Orochi que ele conhecia não agia dessa forma. Começa a usar seu cristal divino puro das trevas. Dá um cascudo na cabeça da cobra. Fala que seu golpe foi muito superficial. Orochi continua tentando dar uma mordida. Prota fala que mesmo usando seu cristal na espada, a escama dessa coisa é muito dura. Não teve nenhum impacto. Continua dando vários ataques, dizendo que se continuar assim, terminar esse round vai ser impossível. Orochi continua dando seus ataques. Prota fala que a torre nunca dá um teste que a pessoa não consiga concluir. Ele precisa achar aquela coisa, ela ainda deve estar presa no Orochi. Shuri nervosa sem entender, dizendo que ele já parou de atacar por um tempo. Ele deve ter percebido como está sendo descuidado. Ele já alcançou uma conquista imbatível, ele precisa desistir logo. Na bola de cristal só escuta o Kim dizendo que finalmente achou. Shura fica nervosa se perguntando como assim. Prota começa a se preparar e corre na direção da cabeça da cobra. Sai todo correndinho usando sua gigantificação no seu braço. Shuri sem acreditar que ele está mirando no pequeno espaço que tem perto do coração, o único lugar sem escama, a posição da escama reversa. Prota usa toda a sua aura na espada e acerta o ataque em cheio, bem na escama reversa. Orochi continua gritando. Prota fala que até no fim, essa coisa continua sendo barulhenta. Shuri dizendo que isso é inacreditável. Uma cobra lendária que usava encantamentos estranhos. A pessoa que conseguiu parar esse monstro, que quase aniquilou o andar inteiro, foi o Hank Suzano. Ele usou uma espada mágica indestrutível, e naquela espada tinha um encantamento de selar um ser perfurando ele. Então Suzano fez uma ferida no peito do Orochi, que se tornou a escama reversa. A reencarnação de uma lenda nasce hoje. Uma mensagem aparece dizendo que ele matou a 8ª cabeça da Yamata no Orochi, dizendo que a conquista dele vai ser registrada no Coliseu. O Prota já tá no nível 69, dizendo que a partir de agora vai ser cada vez mais difícil upar de nível. Falta pouca coisa para ele chegar no nível 100.
100. Está subindo mais rápido do que ele pensava. Shuri já aparece na sua frente perguntando se ele sabia alguma coisa sobre Orochi. Vai mudar a pergunta se ele sabia da escama reversa. Prota fala que sabia que a torre não dá um teste impossível, por isso ficou procurando alguma coisa, já que o teste parecia estar numa dificuldade insana, e com seus olhos conseguiu encontrar uma resposta. Shuri pergunta se esse é o Rinnegan. Prota fala que ainda não, ainda tá no Mangekyo. Shuri fica pensativa, dizendo que ele tem olhos de cinza e a gigantificação, que são habilidades de 2 altos ranks. Pergunta se ele é do Olimpo ou descendente do grande sábio. Prota fala que vai deixar isso para a imaginação dela. Shuri pega uma espada, dizendo que essa é uma recompensa adicional. Foi mandada dar essa espada para o jogador que passasse todos os rounds, mas depois de ver o Orochi, nunca pensou que fosse entregá-la para alguém. Mas finalmente o dono apareceu. Ele deveria dar uma olhada, já que ela nem sabe o que é. Prota puxa a espada, mas é só um pedaço. Shuri fica perguntando se talvez ela esteja com defeito. Prota pensativo, dizendo que essa coisa estava aqui. Um fragmento da espada usado por Susanoo. Tem um poder especial, mas no momento está quebrada. Fala que com isso vai poder usar facilmente nos seus planos futuros. Essa recompensa bônus foi só o começo. A melhor recompensa de tudo ainda vai aparecer. O Prota ganha o coração do Orochi, mas como tem um veneno poderoso, não pode ser consumido por meios comuns. Mas se o veneno puder ser neutralizado, vai se tornar um ótimo elixir que até mesmo altos ranks iriam querer ter. Shuri fala que tinha as dúvidas, mas a recompensa foi muito boa. É difícil dar um preço para esse item, mas como conselho vai dizer para ele não consumi-lo. Quando quem estava guardando suas coisas, o seu ovo sem nome revela sua forma. O segurante fofocando, falando sobre de um cara que ficou em primeiro lugar no primeiro teste, dizendo que o outro monstro como o Kong entrou na torre. Pouco tempo depois, o Kim terminando o 9º andar, por uma rota completamente diferente. Por ser o primeiro a conseguir essa conquista, vai ganhar um bônus. O Prota pensativo diz que abriu muitas rotas novas nesse labirinto, dizendo que fica preocupado com os novos jogadores, mas precisa fazer isso para ganhar uma boa recompensa. Fala que está na hora de ver ele. Hefesto todo irritadinho. O Prota só com um sorrisinho na cara, falando que já passou um mês, veio pegar as coisas que deixou com ele. Hefesto fala que ele não tem vergonha na cara, e é só esperar um pouco mais que já está acabando. Pergunta se o Kim não está com calor. O Prota fala que está com muito calor sim, tá quase derretendo. Hefesto diz que ele parece estar muito bem, mesmo aqui estando no calor do Nordeste. Pergunta por que ele demorou tanto. Prota fica fazendo charadinha. Hefesto já fica irritado, dizendo que é melhor lhe dizer logo, senão ele vai ficar sem os itens que encomendou. Prota fala que não era como se o labirinto tivesse apenas uma entrada. Demorou esse tempo todo porque estava criando novos caminhos. Hefesto fica pensativo, dizendo que ele falou caminhos. Ele deve ter feito alguma loucura para receber mais pontos. Pergunta por que ele nunca faz nada do jeito normal. Agora está curioso para saber o que ele vai fazer no próximo andar. Prota fala que vai voltar aqui para dizer. Hefesto pergunta se esse item é algo que ele vai precisar para o próximo teste. Ele nunca fez uma arma dessa antes. Uma espada horrível sem nome é feita, usando vários materiais. A condutividade de mana dela é horrível. Pode ser útil para cortar carne. Fala que fez ela usando materiais de armadura, então ela tem uma alta resistência contra a mana. Prota pensativo. Fala que ele deve ter feito usando obsidiana nela. Hefesto fala que para ele essa foi sua pior falha, mas de acordo com o Kim ela ficou muito boa. Prota tenta usar mana na espada, mas a mana é bloqueada. Fala que gostou bastante dela. Hefesto fala que foi um desafio divertido. Nunca pensou que usaria materiais de armadura para fazer uma espada. Prota já lhe entrega um monte de dinheiro, dizendo que vai ficar com problemas se acabar se acostumando com coisa grátis. Vai voltar aqui em breve, velhote. Perto de um portal, Prota fala que finalmente vai começar os andares de 2 dígitos. Pede para ser mandado para o 10º andar, o Reino Marcial. Ele é mandado para o ponto inicial do 10º andar, a cidade marcial, um continente cercado por oceano. O Reino Marcial é um lugar onde apenas os mais fortes sobrevivem. Vários figurantes recrutando pessoas para os seus grupos. Esse é um teste onde você precisa passar no teste de uma escola de artes marciais. Pelo fato desse teste ser muito diferente dos outros, a maioria dos jogadores para aqui. Um figurante já aparece na frente do Kim, dizendo que pela aparência dele dá pra perceber que ele é muito forte. O que ele acha de se juntar à escola da espada Safira, dizendo que o fundador da espada Safira é mais velho que a torre. Prota pensativo diz que a escola de artes marciais grandes
não têm interesse em lugar como esse, e mesmo que tenham, não estão desesperados por membros novos assim. Fala que já tem uma escola marcial que está em mente. O figurante fica bravinho, perguntando se ele está subestimando a escola dele. Prota fala que essa não foi sua intenção, mas ele não está completamente errado. O figurante com a espada na mão chama o Kim de espantalho, dizendo que ele só chegou até aqui por sorte. Prota pensativo, diz que se meteu com um cara chato. Demonstrar sua força para um jogador novo não é um método ruim para escolas pequenas atraírem a atenção. Pergunta se ele não tem medo da penalidade, e também não vai ser bom para a imagem da escola dele fazer isso com um jogador novo, que acabou de chegar no andar. O figurante fala que isso pode ser ruim, mas agora é tarde para ele implorar. Prota fala que nunca teve intenção de pedir desculpas, e já que ele insiste, não tem escolha. Dá uma olhada matadora, mandando ele vir pra cima. O figurante já fica nervoso, se perguntando como ele pode ter um olhar desses. Prota já usa o seu braço da punheta, então foi poucas ideias aí. Os figurantes falando que o tal do Yang fez a escola dele passar vergonha. Como o líder dele é muito ganancioso por estrangeiros, deve ter mandado ele aqui atrás de mais pessoas. Tudo que ele conseguiu foi passar vergonha. Yang já sai correndo, mandando todo mundo sair da frente dele, dizendo que isso foi humilhante pra caralho. Se encontrar aquele cara de novo, ele tá ferrado. O Kim, no seu 10º dia desde que chegou aqui, fala que esse lugar é longe pra caralho. Já correu uns 4.000 quilômetros nos últimos 10 dias. Esse é o problema do reino marcial. Eles não têm um bom meio de transporte, então precisa correr para toda parte, mas finalmente já está quase naquele lugar. Precisa se apressar. No meio da floresta vê uns olhinhos brilhando. Fala que tem pelo menos umas 20 pessoas, e esse não é um grupo grande, mas eles são muito habilidosos. E como esperado, esse lugar é um ninho cheio de monstros. Os olhinhos perguntam o que ele veio fazer aqui. Ele não parece estar perdido. Prota fala que eles não precisam ficar alerta, ele não é um inimigo. Fala que sabe que esse lugar é o Monte do Paraíso, e também a base da seita do demônio celestial. O figurante já aparece dizendo que ele fez suas pesquisas antes de chegar aqui. Prota pensativo diz que passou uma situação parecida com os chacais, mas isso é completamente diferente. Culto demoníaco celestial, um culto que sempre foi contra a aliança dos artistas marciais. Atualmente não podem deixar esse lugar, mas com certeza são a escola de arte marcial mais forte, e esse é o Hamuk, o puro sangue do culto demoníaco. Já subiu além do andar 40, fala que só de sentir a energia do Kim, consegue perceber que ele não é alguém comum. Pergunta de que andar ele veio, e se ele quiser se juntar a eles, poderá testar suas habilidades. Prota deixa ele paralisado, dizendo que ele deseja fazer o teste do culto demoníaco. Hamuk fala que faz tempo que um jogador como ele veio fazer esse teste. Ele já deve saber o motivo disso. Prota pergunta se é porque a taxa de aprovação é muito baixa. Hamuk fala que não é porque a taxa é muito baixa, mas sim porque é impossível. Nenhum jogador conseguiu passar no teste do culto demoníaco, e foi assim que eles fizeram uma regra de nunca fazerem esse teste. Prota pensativo fala que eles apenas aceitam jogadores de andares superiores. Se não for assim, é impossível se juntar nesse culto. Por isso, não importa o quão forte eles sejam, a influência deles fica cada vez mais fraca. Hamuk chama o Kim para vir por esse caminho. Assim que ele vai passando, ele entra em uma barreira e falha em resistir aos seus efeitos. Se ele sair do caminho, ele vai cair em uma alucinação. Prota fala que esse caminho parece ser diferente dos outros. Se pergunta se deve procurar o caminho certo no meio desses que tem. Hamuk manda ele tomar muito cuidado. Se ele der um passo em falso, vai ficar completamente perdido. Exceto pelo demônio celestial, ninguém será capaz de encontrá-lo. Então ele precisa tomar muito cuidado. Quando vai olhar para trás, fica se perguntando: cadê ele? O Kim sumiu igual o pai de vocês. O Prota, usando seus olhos de cinza no meio da floresta, começa a ver o caminho verdadeiro. Fala que já passou por uns 10 caminhos. Se pergunta até onde isso vai. Na sua frente, mais 2 caminhos diferentes. Usando seus olhos, vê que os 2 caminhos são verdadeiros, mas tem certeza que apenas um é o certo. Sente o vento fresco de um caminho. Ele decide seguir por ele. Depois de andar um bom tempo, fala que quanto mais ele anda, mais o cenário muda. Vê uma cabana no meio da floresta. Dentro dela tem um velho moribundo. Prota pensativo fala que ele é um alto rank que está vivo antes mesmo do reino das artes marciais entrarem na torre, o demônio celestial. Fala que ele finalmente chegou aqui. Uma mensagem aparece dizendo que ele passou no primeiro teste do demônio celestial. Prota fala que tem um vento soprando aqui dentro, mas tudo está trancado. Talvez esse lugar seja um lugar diferente do que ele viu. O demônio celestial pergunta quando foi que ele descobriu. Isso também é um teste. Prota fala que desde o começo ele sabia. Não existe um teste em que você só precisa seguir alguém. Antes mesmo de entrar na barreira, sabia que ele estaria assistindo.
O demônio celestial fala que ele parece ser alguém que sabe o seu próprio caminho. Joga o Kim fora dizendo que ele passou. O Prota fala que uma mensagem não apareceu. Então aquela pergunta não foi um teste. Parece que ele vai ter muitas dificuldades para atender as expectativas dele. Algumas escolas marciais dizem que um demônio vive no culto demoníaco, mas olhando de perto só parece uma vila comum. Hamuk nervoso perguntando como ele chegou aqui. Prota pensativo diz que vai ser uma merda ter que explicar tudo, mas ainda mais se for falar sobre o demônio celestial. Diz que só chegou aqui primeiro. Hamuk pergunta como ele fez isso. Fica se perguntando como ele chegou primeiro que eles, que conhecem o caminho. Prota fala que a forma que ele chegou aqui não é importante e está muito cansado de andar. Um figurante dizendo que isso não faz sentido. Nunca ouviu falar de um estrangeiro que conseguiu passar a barreira. Hamuk diz que até mesmo ele, que tem 50 anos aqui, só consegue andar pelo caminho que memorizou. Fica perguntando quem diabos é esse cara. Prota só de boa relaxando no banho. Fala que se o teste fosse um pouco mais fácil, muitas pessoas iriam querer entrar, e assim também eles teriam a chance de interagir com outras escolas marciais. Mas aquele velho é muito teimoso. Ele deve ter os seus motivos. O que teria para fazer no 10º andar? Os deuses dizendo que se o Kim conseguir passar no teste, vai ter uma recompensa imensa. E como o demônio celestial morreu na primeira metade da guerra, não tem muitas informações sobre ele. A única escolha que vai ter é entrar lá de cabeça. Os deuses dizendo que vai ter um grande torneio nesse lugar. Ele vai ganhar uma medicina escarlate e pode até mesmo conseguir a melhor técnica secreta do clã Shaolin. O Kong fica brabo perguntando se eles estão querendo arrumar briga com ele. Por que fizeram um evento assim sem nem avisá-lo? Os deuses falam que ele não deveria ter subido a torre, que nem maluco. O Kong fica bravo dizendo que não sabia disso, porque ele foi o único que não foi avisado. Prota fica rindo dizendo que o Kong não conseguiu aceitar o fato dele ter perdido o grande torneio de artes marciais. Não sabe o que vai acontecer aqui, mas tem certeza que não vai ser perda de tempo, porque desde que chegou nesse lugar, esse ovo não consegue ficar parado por um segundo. Aproximadamente um mês atrás, depois do 2º andar, o ovo ficou muito maior do que ele era. Um ovo misterioso com a marca de um deus externo. Teve uma sensação estranha de que viu ele consumindo o fragmento do Orochi. Esse pode ser mesmo um ovo de deus externo. Dezenas de olhos e várias presas afiadas. Fica se perguntando se o bicho que vai sair dele vai ser desse jeito. Deuses externos não tem uma forma predeterminada. São seres que mostram reflexos das emoções de alguém. Pergunta se o ovo está dormindo e fica se perguntando se deixa o ovo morrer ou viver. O ovo balança a cabeça. Não sei qual cabeça, mas balança. E acabou.